Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos iniciando mais um programa Cenário. E hoje nós vamos tratar de um assunto assim bastante delicado, mas bastante importante para a informação da população. Nós vamos falar da cremação. E para isso temos aqui conosco o Domingos Martins Vieira e seu filho Marcos Alexandre Martins Vieira, que são administradores do Memorial Park e que vão dar uma noção para a gente de como se processa esse ritual. Muito obrigado, Domingos, muito obrigado, Marcos, por nos ter recebido aqui, e espero que a cidade fique bastante informada a respeito desse assunto delicado, mas que precisa ser tratado, né? Faz parte da vida. Sérgio, nós é que agradecemos a presença de vocês e a oportunidade que vocês nos dão de passar informações muito interessantes para o público. Coisas que muitas vezes, na vida corrida que nós levamos hoje, nós não paramos para refletir, mas hoje você dá a oportunidade para que a gente passe alguma dessas informações para a população. Então, registre o nosso profundo agradecimento à presença de vocês aqui e a essa oportunidade. É realmente, como o senhor falou, um assunto muito delicado, mas inevitável. A partir do momento do nosso nascimento, todos nós já estamos com a data definida, estamos condenados. Sócrates já dizia isso. A única certeza. A única certeza, que ninguém quer assumir, ninguém quer falar, mas é a principal de todas. Todos devem se prevenir, se preocupar com essa situação. Verdade. Domingos, a gente estava comentando aqui no bate-papo que antecede a gravação, que houve uma evolução muito grande no cerimonial funerário de Sorocaba nos últimos 50 anos. Quando no nosso tempo de moleque, assim, a gente assistia o enterro passar a pé na frente, as portas baixavam, as pessoas faziam pelo sinal da Santa Cruz, né? A igreja às vezes tocava o sino. Verdade. Era até romântico. Era muito bonito e muito respeitoso. Se você se lembrar, os acompanhantes todos de terno. Você não via ninguém de manga de camisa, todos de terno, usavam ainda chapéu, com o chapéu na mão. O comércio fechando as portas para a passagem do féretro. A família usava um luto. Usava uma tarja preta para demonstrar o sentimento e o luto. E com o avançar da vida, do mundo, a correria e tal, essas coisas acabaram se perdendo, lamentavelmente, né? Porque eu acho que o respeito e o significado das pessoas durante a vida precisam ser homenageados, devem ser homenageados. Mas sabe, Domingos, realmente é lamentável que esses costumes bonitos tenham passado, mas em compensação, nós ganhamos uma modernidade que facilitou esse processo triste que a gente passa, como você acabou de falar. Ele é necessário, ele vai acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. E não ter problema na hora de você ter uma pessoa da tua família falecida, morta, né? E de repente não tem cemitério, não tem caixão, ou tem caixão, tem cemitério, tudo muito caro, tudo muito explorado. Então hoje não, hoje a Sorocaba tem toda uma estrutura para atendimento nessas situações. Tem, Sérgio, mas ainda tem uma questão que falta reflexão para muitas famílias. Porque você veja bem, olha, quando ocorre o falecimento de uma pessoa, veja quantas providências você tem que tomar. Desde a escolha do caixão, a escolha da funerária, avisar parente, avisar a empresa, avisar os amigos. Pagar o hospital. Pagar o hospital, exatamente. E ainda você tem que ver qual cemitério que vai. Porque para algum você tem que mandar, né? Às vezes a família que tem um pouco de possibilidade entende que, não, na hora eu compro, mas as coisas não funcionam muito bem assim, né? A estatística comprova que de cada 100 óbitos, 67 é de homem, apenas 33 são mulheres. E comprove isso vendo a quantidade de viúvas que você conhece na cidade e a quantidade de viúvas. Então morre mais homem
do que mulher. A tendência, então, o que é? É ficar esse abacaxi para a mulher resolver. Ela com os filhos. Certo? Agora, imagine a esposa abalada pela perda do marido, tá? Que precisa aí definir qual o cemitério que ela vai levar. Ou se vai fazer a cremação do corpo. E às vezes ela se socorre dos filhos. Não, filho, vamos lá e tal, você vai ajudar. Só que o filho, não querendo causar problema para a mãe, fala, não, mãe, o que a senhora escolher está bom. Da forma que a senhora decidir, está decidido. Só que não é isso que a mãe quer. A mãe quer realmente que alguém tome essa decisão para ela, porque é um momento muito difícil e muito duro dela decidir. Né? E aí, então, entra o papel dos filhos no negócio. Quando você tem 2 ou 3 filhos, na hora da aquisição de um jazigo, um tem uma possibilidade, o outro não tem, um comprou o carro, o outro comprou alguma coisa, está com compromissos aí diversos, e não pode colaborar na compra de um jazigo no cemitério particular. Tá? Aí então você pode causar o quê? Um desentendimento entre os seus filhos. Porque você não tomou essa providência antes, você vai deixar para os seus filhos decidirem isso daí. E sem contar ainda a interferência de noras e genros. Que eu não vou deixar de comprar uma televisão para comprar um jazigo para o meu sogro. Então, tem todas essas coisas, né? Exato. Mas hoje Sorocaba tem um leque de opções bastante grande, tanto na área pública quanto na área privada, para encaminhamento desse problema, né? Pois é, Sérgio, mas mesmo assim, eu acredito que a maioria das pessoas gostariam de prestar uma homenagem ao seu ente querido. E como é uma última homenagem, é a escolha de um cemitério moderno, um cemitério bonito, um lugar bonito, onde ele tenha a certeza que ele ofereceu o melhor, como gratidão ao seu ente falecido. Uma forma de agradecer é a escolha do cemitério bonito. E, infelizmente, cemitério bonito hoje são os cemitérios parque, como é o Memorial Park. Né? Os jardins, né? São os jardins, onde a pessoa tem completa segurança, tem todo o conforto, tem toda a facilidade, a estrutura do cemitério que dá um apoio para essas famílias. Então essas coisas também interferem. Claro, tem opções, tem o Santo Antônio, Saudade, Consolação, tem outros cemitérios. Mas é aquilo que eu digo, é a homenagem que você gostaria de fazer para o seu ente querido. Agora, se você não se preocupa com isso, se você não define isso com a família, se você não diz para eles, olha, eu quero ir para o Santo Antônio, eu quero ir para o cemitério da Aparecidinha, você vai deixar essa decisão depois para a sua mulher e para os seus filhos, com certeza. E aí a decisão é muito difícil. É muito difícil. Verdade. Domingos, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos a falar a respeito desse grande problema que nós temos, que todos nós temos na vida. Com certeza. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida. Nos aguardem. A Total Mix é referência em concreto na nossa região. Resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela Total Mix. Concreto comum, utilizado em obras prediais, obras industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, obras marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideal para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimentos de lajes. Além de concretos para pavimentações com adições de fibra, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da Total Mix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. Total Mix, concreto na medida certa para sua obra. Rua Anália Pereira, 1399. Contato 15 3242 7888. Estamos de volta ao programa Cenário. Hoje ouvindo o Domingos e o Marcos, 2 administradores do Memorial Park.
Domingos, dentro dessas decisões hoje, na estrutura moderna dos nossos cemitérios, existe uma opção, ser sepultado ou ser cremado. Como é que funciona isso? Sérgio, eu vou voltar um pouco ao assunto que nós estávamos quanto à necessidade do familiar tomar essa decisão com antecedência. Qual é o momento de decidir? O momento é quando está tudo bem, quando todo mundo com saúde, todo mundo gozando de perfeita rigidez. Esse é o momento de se discutir e se decidir. Agora, isso tem que ser feito com antecedência. Os detalhes para isso, quais as providências devem ser tomadas, o Marcos pode esclarecer melhor a sociedade. Viu, Marcos? Se eu quero optar por uma incineração, que é o processo que tem aqui dentro do Memorial Park, que não tem em outro lugar. Sim. Eu tenho que dar isso por escrito? Veja, seu Sérgio, para efeito de cremação, a legislação é um pouco mais travada, vamos dizer assim. Só pode ser incinerado aquele que em vida manifestou o desejo. Para isso, como é que nós vamos comprovar que a pessoa teve essa vontade? Ela teria que deixar por escrito. Deixa escrito e assinado com firma reconhecida. Agora, muitas pessoas, por não pensarem nessa situação, como estava sendo falado nos outros blocos, deixar a decisão para a última hora, às vezes não dá tempo. Então ela comenta às vezes no almoço de domingo, mas no título de brincadeira, e depois que falece fica a dúvida para a família. Mas ele queria ou ele não queria ser cremado? Eu mesmo já tive amigos que já me falaram, poxa, eu quero, só que depois que faleceu, a viúva não sabia se ele queria ou não. E acabou fazendo sepultamento. E se a pessoa não, como eu estava falando, não deixa isso por escrito, caberão aos familiares declararem, testemunharem que essa era a vontade do falecido. Só que veja a dificuldade. A pessoa tem às vezes 2 filhos, não precisa ter muito. Um está nos Estados Unidos, o outro está aqui. Só que eu preciso que todos confirmem que essa era a vontade. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Ou então, como é que nós vamos achar essa outra pessoa? Se estiver pescando, local incomunicável. Verdade. Dificulta muito para o familiar que está tomando a decisão. E nós, a responsabilidade pela cremação sempre é do crematório. Porque nós vamos dar o destino final. Então nós somos obrigados a ser criteriosos, a exigir que todos os familiares, a senhora é esposa, o esposo, os filhos, todos assinem aqui que realmente essa era a vontade da pessoa que faleceu. Marcos, eu sei também, eu vi de um amigo isso, que para incinerar existem 2 atestados de óbito? Na verdade, para efeito da cremação, há necessidade que o atestado de óbito seja assinado por 2 médicos ou por um médico legista. O sepultamento, o médico atestou o óbito, é feito. A cremação, precisam 2 médicos assinarem. A cremação de causa natural, 2 médicos bastam. Quando é acidente, tem que ter um médico legista. Agora, o que também ocorre? As pessoas falecem e a causa não está bem esclarecida. Sem assistência médica, causa indeterminada. São possíveis situações que podem deixar em dúvida o crematório. Mas do que morreu? Uma outra situação que ocorre, às vezes a pessoa passou por um procedimento cirúrgico, uma cirurgia comum, uma videolaparoscopia, coisa simples. E não em decorrência da cirurgia, mas ela veio a óbito depois. Alguma fatalidade que tenha ocorrido, um infarto, mas foi mencionado lá procedimento cirúrgico, videolaparoscopia. Nós não podemos fazer a cremação se não tiver autorização judicial. Entendi. Que pode surgir a dúvida que, poxa, foi erro médico, não foi erro médico, foi infecção no hospital, a situação é do hospital, não é do hospital, por que ocorreu? Então, tem que ser mais cuidadoso. E essa autorização judicial, ela é rápida? Ela acontece no desenvolver do velório? É uma situação a mais para a família cuidar. Certo. Mas ocorre. Não é um procedimento que entra na vala comum dos processos. Ele tem um tratamento diferenciado. Quando é sábado e domingo, feriado, tem o plantão judiciário. Então acaba realmente saindo no dia. E essa precaução toda, ela se deve porque não há depois disso condição de exumar
de rever o processo de morte da pessoa. Exatamente. Né? Não fica nenhum testemunho ou o próprio órgão que dê para fazer exame de DNA. Nós já tivemos um caso de falecimento, morte natural, e não era um caso muito específico. Mas, como estava pairando uma dúvida, nós submetemos a apreciação, falamos para a família que precisaria de uma autorização judicial. E, para nossa surpresa, o juiz pediu para que fosse verificado se não haveria nenhum procedimento de investigação de paternidade naquela pessoa. Então a situação é complexa. É bem complexa. É complexa. E depois a responsabilidade, como eu falei para o senhor, de quem que é? É do crematório. Só que na hora que acontece o óbito, que a família vem aqui para tratar do assunto, e nós somos obrigados a exigir esses detalhes, explicar tudo isso, muitas pessoas pensam, poxa, vocês estão criando dificuldade para vender facilidade. Mas não é isso. É a seriedade do procedimento, é a responsabilidade. Exige seriedade, né? Exige seriedade. Nós não podemos tratar isso de forma, não, tudo bem, nós vamos fazer cremação, vai. Se fosse sepultamento, não tem problema nenhum. Fazemos sepultamento, qualquer dúvida que surja, há o procedimento da exumação, é verificado, olha, tem indício de paternidade, não tem, ou foi morte violenta ou não foi, tem como. A incineração põe fim de uma vez por todas. Com as cinzas não é possível fazer nenhum procedimento de verificação. Marcos, mais uma coisa. E se você pode fazer a incineração uma semana, um mês depois do falecimento? Mas só que essa resposta você vai me dar depois do intervalo. Perfeito, tá bom? Vamos para mais intervalos e voltamos logo em seguida. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Estamos de volta ao programa Cenário e o nosso assunto hoje é cremação. Então a gente estava falando da possibilidade de se fazer o crematório, a cremação, dias depois do falecimento, ou dias depois, mês depois do sepultamento. É possível isso? Veja, seu Sérgio, se a documentação foi encaminhada para efeito da cremação, essa documentação é diferenciada. Exige 2 médicos ou exige autorização judicial. A partir do momento, um exemplo, olha, eu estou precisando da autorização judicial, por algum problema não saiu essa autorização judicial, é necessário sepultar. Depois de sepultado, legalmente eu só posso exumar após 3 anos. Certo? A não ser que a família consiga uma autorização judicial para que seja exumado antes dos 3 anos e seja procedida a cremação. Certo. Agora, uma outra pergunta interessante, que o senhor não fez, mas é um assunto interessante a ser esclarecido. Às vezes as famílias sepultam, passou o tempo para poder fazer a exumação, fala, olha, agora eu quero cremar. É uma incógnita, por quê? Para efeito da cremação eu preciso que a autorização, o óbito esteja assinado por 2 médicos. A pessoa foi sepultada assinado por apenas um médico. Eu preciso que todos os familiares concordem que a cremação seja feita. Então é mais um assunto para ser solicitada a autorização judicial, para ver se o juiz não vai se manifestar contrário à cremação diante do atestado de óbito assinado por apenas um médico. Quando é feito o sepultamento, e eu preciso detectar alguma coisa, como eu estava falando com a pessoa falecida, faz a exumação. Também por determinação legal. Certo. Olha, eu estou em dúvida se aquela pessoa era ou não era, pai ou mãe, eu tenho que confirmar. Pode ser feita a exumação, mas também com autorização judicial. Marcos, outra coisa. Qual é a aceitação hoje da comunidade, da sociedade em relação à cremação? Você tem oposição? Você tem problemas com alguma igreja que não admita a cremação? Não, nós não temos nenhum problema com isso. Algumas religiões são contrárias,
outras aceitam um pouco mais. O catolicismo, os orientais aceitam com maior facilidade. Os espíritas, eles aceitam a cremação, mas pedem para que seja guardado um prazo para que a cremação seja feita. E nós, diretamente, não sabemos dizer se é contra. Já fizemos a cremação de várias religiões. Sei. Mas não tem uma estatística, um número para poder passar para o senhor. O percentual hoje de pessoas que faz opção pela cremação é grande ou é pequeno ainda? É muito pequeno. A cultura do brasileiro é o sepultamento. Então não existe uma procura grande pela cremação. Poucas pessoas são adeptas à cremação. Certo. Poucas pessoas se interessam. Assim como tem algumas pessoas que já vieram aqui e falaram, olha, quando eu morrer eu não quero ser cremado. Eu vim aqui só para falar isso, sem problema nenhum. Se for cremado é que precisa deixar autorizado. Certo. E cremou, qual é a providência seguinte? O que vamos fazer com a cinza? Muito bem. A pessoa, depois, quando está manifestando o desejo de ser cremado, ele pode falar, eu quero que as minhas cinzas sejam espargidas na minha chácara. Então a família já sabe o que vai fazer. Agora, tem casos assim? Tem pessoas que até já pediram para que nós fizéssemos a separação das cinzas, porque um filho ia levar na praia, onde ele tinha casa na praia, o outro ia levar no rancho de pesca, na chácara que ele tinha lá. Então foi um pouco para um lado, outro pouco para o outro. Algumas pessoas não sabem o que fazer com as cinzas. Sabem que era o desejo da cremação, mas não sabem o que fazer. Pedem às vezes para que nós façamos o espargimento, ou então eles pedem para que deixe armazenado por um período, para que eles possam refletir melhor o que vai ser feito, como vai ser feito. Nós temos a urna normal, que é fornecida, e tem algumas pessoas, uma opção é o pingente. Poucas pessoas aceitam, mas algumas acham uma ideia excelente, maravilhosa, porque é uma forma de ter o ente querido próximo. Certo. Ou um local melhor para guardar, às vezes no cofre de casa, ou deixar em alguma prateleira, uma quantidade menor. Marcos, bom, então eu vou escolher uma urna. Sim. Mas não quero levar para casa. Aonde que eu deixo? Eu deixo aqui? O senhor não quer levar para casa, o senhor pode deixar aqui. Tem um local aqui? Temos um local. Temos um local que nós deixamos armazenado. A cada 6 meses nós contatamos o familiar para ver se ele definiu o que ele quer fazer ou não, ou ele já faz a locação desse espaço por um período maior, às vezes 1 ano ou 2 anos, e a urna fica aqui. Quando ele decide o que vai ser feito, ele pega a urna e leva. E ele pode vir visitar as cinzas do pai aí quando quiser? Pode. Ele vem, Ele não entra no ambiente? Não entra no ambiente. Nós trazemos a urna do familiar para ele. Para a sala de visita? Ele tem um momento dele com o familiar, com as cinzas daquele familiar. E escuta, até hoje, esses fornos existem em Sorocaba? Vocês têm o forno aqui ou a cremação é feita fora? Não. Outra pergunta que é muito interessante saber, é um corpo por vez que ocorre a cremação? Sim, essa pergunta é muito interessante, seu Sérgio, muito importante. A cremação, o forno existe aqui em Sorocaba. Cada crematório tem que ter o seu forno crematório. Agora, essa dúvida, se é um por vez, muita gente tem essa dúvida. No forno crematório, cabe apenas e unicamente um único corpo. É falsa essa ideia de que as pessoas pensam, não, vamos esperar 3, 4 para cremar. Não cabe. Para ligar o equipamento. Ligar uma vez só. Não existe isso. Mesmo porque nós entendemos que a responsabilidade, ainda que se fosse possível ficar armazenando o corpo, é muito grande. Então chegou o corpo, preenchidos os requisitos legais, o prazo necessário para a cremação é feita. Nós não comentamos, não falamos para a família o horário que é feito, olha, vai ser amanhã, determinado horário, porque acaba chocando, nós estamos mexendo com o sentimento das pessoas. Mas, corpo aqui disponível para cremação, em até 5, 6 dias úteis nós comunicamos que foi feito. E às vezes também a necessidade de aguardar em razão da sequência da chegada do corpo para a cremação. Como a cremação é individual, não dá para se programar exatamente o dia e a hora que vai se cremar aquele corpo. Sim,
Se eu tiver alguns corpos na frente, vai obedecer a ordem de chegada. Mas não que eu esteja esperando, olha, acho que vou esperar a semana que vem, se aparece. Não, isso não existe. É um por vez. É um por vez. E não tem uma outra preocupação, é as cinzas se misturarem. Por ser cremação individual, não tem esse perigo de que, poxa, a minha cinza misturou com a do seu Sérgio. Não, a minha é minha, do seu Sérgio, vai aquela para a família mesmo. Muito bem, muito obrigado, Domingos, pelas informações, muito obrigado, Marcos. Eu acho que foi muito importante. O assunto não é dos mais agradáveis, né? Não é o assunto que nós queremos tratar, mas é o assunto que nós precisamos de tratar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós é que agradecemos. E cemitério, crematório, não é um assunto de você, no domingo depois do almoço, convida os seus familiares, vamos fazer uma visita ao cemitério, né? Se fosse um condomínio novo, um loteamento novo, você ainda teria essa programação. Cemitério não tem isso. Mas nós aproveitamos a oportunidade e agradecemos vocês de estarem aqui e convidamos a população de Sorocaba que venha conhecer o Memorial Park. Nós já estamos aqui há quase 20 anos, nos esforçamos para atender bem a todos, então estamos nas ordens. E obrigado a você de nos dar essa oportunidade. Obrigado, seu Sérgio. Reforçando, realmente é um assunto que ninguém gosta de falar, mas inevitável, que deve ser pensado enquanto tudo é uma questão de escolha e não necessidade. E o que nos difere dos outros seres é o nosso poder de discernimento, é o livre-arbítrio. Acho que é um assunto importante e inevitável que todos devem realmente se prevenir. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição no que for preciso. E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana.